nós procuramos o senhor, senhor Fernando, por ocasião daquele áudio que foi divulgado, né, e a sua assessora disse que no momento não era importante o senhor falar, mas foi dito para nós que era fake news. Depois ficou confirmado que aquele áudio que o senhor disse que tinha muita gente contaminada em vários hospitais, que aquele áudio era verdadeiro. O senhor tinha informações já de que os hospitais estavam sobrecarregados naquela época? Fernando Parrillo, presidente da Prevent Senior, o senhor tinha já essas informações e aquele áudio vazou sem querer, foi isso? Bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes. Bom, Datena, o que aconteceu é o seguinte, nós já estávamos há algum tempo acompanhando toda a evolução do coronavírus no mundo. Então, nós tínhamos a noção exata que ele iria chegar no Brasil. O que aconteceu foi de uma forma espontânea e nem era para ter gerado tudo o que aconteceu, porque nós estamos falando de 3 áudios, tá? 2 áudios foram feitos por mim, na ordem cronológica, e um áudio foi feito pelo meu irmão. No domingo de manhã, a primeira coisa que a gente faz quando acorda, principalmente eu fui no Instagram e vi que os meus amigos da comunidade da Moca, da qual eu faço parte, estavam numa festa de 15 anos. E aquilo me deixou maluco, porque os números estavam começando a chegar perto do Brasil. Era uma questão de você começar a testar ou algum sintoma aparecer, que logo em seguida já apareceu, e a gente já estava com 40 pessoas esperando o resultado do coronavírus. E eu fiz nesse grupo de amigos, olha, gente, vocês não estão entendendo, o negócio está bravo, etc. Esse foi um áudio. E depois eu fiz no particular para o meu amigo, que é o Rafa, que eu até falo palavras não ortodoxas, né, numa conversa de amigo, e esse áudio também vazou, os 2 vazaram. E o terceiro áudio, que foi esse da fake news, etc., de fato não era eu, porque atribuíram a mim. Como o terceiro eu não tinha nada a ver. De conversa... Pois não. O terceiro não tinha nada a ver. Os 2 outros foram o senhor, o primeiro falando e o senhor falando com o seu irmão, e o terceiro áudio era fake news, é isso? Não, o segundo foi com um amigo, o terceiro atribuíram a mim, mas como existia um delay, porque o meu irmão não estava em São Paulo, eu havia chegado, não falei com ele, e chegando na empresa, eu perguntei, esse áudio é seu? O que aconteceu? Quando ele falou desses números, que é esse áudio que fala de números, primeiro a gente tem que lembrar que é uma conversa entre amigos, e conversa entre amigos é uma força de expressão que você usa. E lógico que na cabeça dele, ele falou dos hospitais que vem na cabeça, não foi direcionado, não houve nenhuma maldade, nenhuma intenção, porque em conversa de amigos você pode falar assim, ó, tem já foi 1000 entendido casos. Mesmo porque isso já passou, vamos deixar para lá porque isso já passou. Agora, ontem, naquelas coletivas dadas lá em Brasília, o ministro Mandetta se referiu especificamente ao seu hospital que atende pacientes idosos e que teria havido uma falha na contenção do coronavírus e o seu hospital passou a ser o epicentro da crise da crise no Brasil, não é? O epicentro da crise em São Paulo, que é o epicentro da crise no Brasil. Até que ponto o que o ministro Mandetta disse ser verdade e até que ponto o senhor contesta essas posições do ministro Mandetta? Olha, nós seguimos a recomendação da OMS. Nós estamos vendo o avanço do vírus pelo mundo, então a gente já estava em contato com Singapura, com o próprio Japão, e um grande fornecedor de informações no momento é os Estados Unidos. Os nossos pesquisadores cientistas já estavam em contato. Né? O que aconteceu foi o seguinte, os países que se saíram melhor dessa crise do coronavírus, tiveram menos óbitos e menos infecções, e, enfim, espalharam os vírus, adotaram esse protocolo de hospitais isolados. Tanto é que o Hospital das Clínicas agora está isolando uma torre só para o coronavírus. Então, me espanta muito
ministro falar que lá é um epicentro, mesmo porque todos foram testados em pronto-socorros antes de entrar no hospital. Eles não foram testados dentro do hospital. Quando houve a suspeita, pelo diagnóstico do paciente, a tomografia, porque esse exame ele demora para sair, e nós já tínhamos o padrão mundial, porque nós estávamos trocando informações com várias inteligências ao redor do mundo, já nos preparando para que isso acontecesse, porque é difícil imaginar e achar que só o Brasil não vai ser contaminado. O mundo inteiro foi e o Brasil não vai ser. Isso é um grande erro estratégico de logística e de pensamento. Então, nós preparamos o primeiro hospital para o coronavírus, porque isso foi a recomendação da própria OMS. O que me espanta é falar que ali você tem uma supressão, sei lá, os termos que ele usou, sendo que a OMS fala para fazer isso. Tanto é que o Hospital das Clínicas, muito inteligente, está fazendo isso, porque não existe outra forma. E, Datena, você tem que lembrar que a minha carteira, ela é uma carteira de idosos. Existem outros pacientes que não têm coronavírus. É o que eu ia dizer. Não, é o que eu ia dizer. Se todo mundo diz que quem está sendo mais atacado e é de grupo de risco são as pessoas de mais de 60 anos, e o senhor atende essa faixa, nada me parece mais lógico do que ter um problema sério num hospital que tem só pacientes dessa faixa de risco. É um hospital que é um hospital da faixa de risco. Me parece uma coisa óbvia isso, né? Agora, houve denúncias antes também, por exemplo, do secretário Edson Aparecido, o senhor deve ter ouvido, sobre a segurança do hospital, que se soma aí à denúncia do Mandetta. Essas pessoas não estão dizendo a verdade, o senhor garante que tomou todas as medidas preventivas para que isso não acontecesse dentro do seu hospital. Mas tem lógica o que o senhor fala, porque o senhor só atende pessoas da faixa de risco, é claro que a tendência é que mais pessoas sejam atingidas pela doença dentro do seu hospital. O senhor garante que não houve falha de contenção, que não houve contaminação por descuido de funcionário ou descuido do hospital. Isso aí o senhor garante. O senhor da Prevent Zero garante que não houve isso. Datena, veja bem, não só eu garanto como afirmo, porque tanto o município quanto o Estado foram fazer a fiscalização no dia 19 e 23 e não houve nenhum apontamento. Então, eu quero acreditar que seja uma desinformação entre as secretarias, porque você não pode falar uma coisa sendo que você atestou outra. Eu, como trabalho no setor da medicina, a gente trabalha com fatos. Então, você falar alguma coisa, você tem que ter, primeiro, provas. E, segundo, você tem que relatar isso. Os documentos são públicos, estão aqui para mostrar para qualquer pessoa. Só que é muito engraçado porque agora, nesse momento, eu estou sofrendo uma outra fiscalização. Nesse momento, eles estão indo ao hospital. Agora, o que mudou em uma semana no hospital? Se ele já testou que estava correto o procedimento. Então, me gera um certo espanto que numa pandemia como essa, onde todos os profissionais deveriam estar focados em combater o coronavírus e deslocando profissionais para fazer fiscalização sem fundamento nenhum, sem conhecimento de causa, porque eu chamei as autoridades e eu falei, vão aos hospitais, venha para a empresa. É um absurdo que acontece nesse país, Datena, porque é o seguinte, nós estamos sendo procurados por governos estrangeiros, porque os nossos pacientes, como a gente adiantou, e já estava na evolução do medicamento e dos protocolos, a gente adiantou esses protocolos aqui. E porque em certos países eles não conseguiram adiantar. Eu estou falando dos países que estão sofrendo a crise violenta. E estão pedindo os protocolos. Eu tenho 100 doutores aqui em medicina, são os melhores profissionais. Está servindo de referência para outros países, é isso? Sim, os nossos protocolos estão sendo distribuídos para outros países. E qual o objetivo e aí você vem para o Brasil... Então, mas qual o objetivo do senhor ser atacado assim, do seu hospital ser atacado assim? O senhor consegue eu quero acreditar que seja um problema de desinformação. Eu acho que o Brasil não estava estruturado para receber. Obviamente, nenhum país estava.
Mas como eu tinha uma carteira muito concentrada, nós fomos obrigados a nos preparar, né? A gente pecou pelo excesso de zelo, então comprei muito mais respiradores, muito mais equipamentos. Hoje a empresa tem condições, de toda a logística que a gente montou, de montar mais 1.900 leitos. Sendo que eu não vou precisar, porque os nossos gráficos, eles estão abaixando. Eles não estão... Está fazendo a curva para baixo aí? A curva está invertendo? Está morrendo menos gente, é isso? Sim. Veja bem, a minha taxa de óbito em relação ao ano passado, se você pegar esse comparativo básico, que a causa dela não ter aumentado, né? Para você ter uma noção, eu tenho 1.000 internações a menos que eu tive o ano passado. E por que também? Porque o isolamento funcionou, nós montamos uma telemedicina, mais de 30 mil atendimentos, montamos em 2 dias, porque nós tínhamos a tecnologia já preparada. Foi a primeira empresa que se preparou para isso, que seguiu todos os protocolos da OMS. Entendi. E não só protocolos da OMS, e todos os cientistas do mundo. Então, assim, eu não entendo por que essa perda de tempo em cima da Prevent Senior, sendo que nós deveríamos nos ajuntar às inteligências para tentar combater isso. Entendi. Mas tem Brasil, gente fiscalizando o senhor agora aí? Tem gente fiscalizando o senhor agora aí no hospital, é isso? Agora. O hospital está aberto para qualquer um. Eu já chamei todo mundo, Entendi. Jornalista, qualquer hora, pode entrar, repórter, eu sei que vocês não estão podendo entrar, e isso nos deixa muito fragilizados, porque qualquer um pode sair falando alguma coisa, mas tudo bem, faz o laudo. Agora, eu só quero ver se esse laudo de agora vai ser laudo diferente de uma semana atrás. Entendeu? Porque, e não faz se ele sentido for ser fiscalizado positivo, dessa forma. se ele for positivo, ele tem que ser divulgado pelos meios oficiais também, né? Não é? Sim, se for público, negativo, eu posso até mandar se pra for vocês. negativo, se for negativo, com certeza vai. Mas se for positivo, se não tiver nada errado, os caras têm que divulgarem também. Uma pergunta importante ao senhor: primeiro, saber como é que está a saúde da senhora, sua mãe, porque a senhora, sua mãe, pelas informações que a gente teve, era portadora do coronavírus, estava sendo tratada bem lá atrás, quando se falava não muito da hidroxicloroquina com azitromicina, sua mãe estava recebendo esse tratamento. Como é que está o tratamento? Como é que ela está? Ela está bem? A hidroxicloroquina e a azitromicina funcionaram com ela? É importante saber isso. Primeiro, por ser sua mãe. E segundo, por servir de referência para muitos idosos que tem aí. Você até me desculpa, Datena, que no primeiro momento eu não estava... Enfim, eu tinha que cuidar de todos os pacientes, né? E estava sentindo a mesma dor das famílias, porque quando você sente na carne, a coisa, ela inverte, né? O processo. Apesar da gente ser profissionais responsáveis, eu não estava em condições de falar sobre isso, porque mexeu muito com a estrutura familiar que a gente tem, e eu tendo que trabalhar da forma como eu estava trabalhando, estou dormindo 3 horas por dia, nós estamos aqui. Mas, enfim, graças a Deus, ela estava com 100% do pulmão comprometido. Naquele momento, até reunimos a família para fazer uma despedida com os netos, aquela coisa toda entre nós. Obviamente, o Pedro não podia entrar no hospital. E, graças a Deus, hoje ela está só com 40% do pulmão comprometido e está tirando o tubo essa semana. Olha, o senhor pode repetir? O senhor pode repetir? Olha, o doutor Fernando, que é dono da Prevent Senior, né? Ele teve a mãe dele, ele vai dizer a idade da mãe dele, não lembro se era 73 ou um pouco mais, não lembro. Ela estava com 100% do pulmão comprometidos pelo coronavírus. Isso toma conta do pulmão, mata por fibrose. O pulmão vai se tornando uma coisa dura, seca, os alvéolos não funcionam, deixa de funcionar. Quando ela começou a ser tratada, ele vai dizer quando, ela tinha 100% do pulmão tomado pelo bicho, tomados pelo bicho. E agora ele disse que já caiu para 40%. Ela ainda corre muito risco de morte e até que ponto esse tratamento reverteu mais de que pela metade e até que ponto esse tratamento chega a servir de referência para as pessoas que têm mais de 60 anos, porque é a sua faixa de pessoas que o senhor atende, até que ponto essas pessoas podem ter esperança? E vai logo outra pergunta, porque todo mundo que acha que tem mais de 60 anos, não é?
quando tem esse tipo de doença, acha que é uma sentença de morte. Qual o seu índice de cura aí? Primeiro a sua mãe e depois o seu índice de cura do hospital, que é muito importante para nós que temos mais de 60 anos, sabemos que às vezes você pode ter o coronavírus e não morrer. A tendência é para que morra, porque normalmente a pessoa que tem mais idade tem outras comorbidades aí, outras doenças. Mas são duas perguntas. Até que ponto esse tratamento da sua mãe pode reverter mesmo ela ser totalmente curada e até que ponto a cura vem sendo realizada por a utilização desse remédio ou da associação desses remédios dentro do seu hospital, doutor Fernando? Datena, é o seguinte, no caso específico da minha mãe, houve um delay do tratamento, houve um delay da aprovação do tratamento e infelizmente ela não pegou no dia certo, que a gente aprendeu depois um pouco mais para frente, e ela foi a nossa referência com a cloroquina, porque foi um parto fazer com que esse medicamento fosse viabilizado aqui no Brasil. Então nós aprendemos também que existe um momento exato para você entrar com a cloroquina. Não é entrar nem antes nem depois. A gente conseguiu afinar com todos os pacientes um momento exato. Por isso que os nossos resultados estão caindo. Porque isso foi entendido com os pesquisadores daqui e lá. Infelizmente, minha mãe não sofreu dessa sorte, não teve essa sorte no momento que ela entrou, não existia esse protocolo para ser usado. Ela foi uma das primeiras, inclusive. Mas, graças a Deus, ela saiu do risco. Obviamente, só Deus sabe a hora de cada um, mas acredito que daqui para frente seja só melhora. O que aconteceu nos outros casos foi que nós acertamos, primeiro, a dose e a data que você tem que entrar. O tipo de sintoma que você tem que entrar. Então, por exemplo, eu tive mais de 100 altas. Obviamente que os óbitos que nós temos eram pessoas que, obviamente, iriam sofrer esse óbito, não talvez agora, mas um curto espaço de tempo, porque são pessoas de muita idade, são pessoas com vários problemas, e a doença ela é muito agressiva. A gente tem um depoimento da médica, chefe desse hospital, que ela relata aqui nos relatórios que a gente faz e nas conversas, porque a equipe está trabalhando 24 horas, né, de questões científicas, a gente tem todos os dados estatísticos, que assim, ela falou, passei no quarto, conversei com a pessoa, ela estava bem, 10 minutos tive que intubar. Então, assim, se você não faz o protocolo na hora certa, é questão de minutos que o vírus ele agride. Mas nós estamos chegando num ponto que nós estamos acertando tanto nessa questão, por isso que estão nos procurando no mundo, porque nós temos a maior concentração, foram 400 pacientes tratados desde o início, com um alto grau de alta e de cura e de extubação. Qual também é o momento certo e qual é esse grau de cura? Qual é o momento certo de você aplicar esse medicamento e qual é o grau de cura, que o senhor não disse ainda, e é importante para quem tem mais de 60 anos ouvir isso, porque é a sua faixa etária de tratamento exclusivo no hospital. Sim, Datena, eu não posso revelar o protocolo porque é uma questão técnica. Ok, vamos deixar o protocolo de lado. Mas o índice de cura qual é? Olha, praticamente, eu dei 100 altas já. E muitos já estão se recuperando. Então, assim, o número, ele é alto. Ele é muito alto. Melhor no desempenho que outros países. Por quê? Porque eles aprenderam, a gente conversou. Então, a taxa de óbito, por exemplo, a nossa é mais baixa em relação à média da OMS, para os pacientes acima de 80 anos. Então, nós estamos caminhando para o sucesso de tratamento. O que não faz sentido nesse momento, né? Você ter essa dor de cabeça, porque tem muito trabalho a ser feito aqui, muita pesquisa para ser realizado, e nós estamos perdendo tempo. Em resumo, pelo que eu entendi, o senhor está curando boa parte dos velhinhos que estão internados aí. Velhinho, eu posso dizer isso, que eu tenho mais de 60. Boa parte dos seus pacientes está sendo curada, né? Um grau muito maior do que se pode esperar. O seu hospital está servindo de referência para outros países e o senhor está sendo fiscalizado agora, mesmo porque ontem o ministro Mandetta colocou o senhor no epicentro da crise de São Paulo,
dizendo que a maioria dos casos de São Paulo era atribuída ao seu hospital e, em resumo, o senhor acha isso profundamente injusto e inadequado, é isso? Sim, mesmo porque se você parte da premissa errada, o seu resultado vai ser errado. O que acontece é que tem 20 mil testes para serem feitos, não chegaram ainda, e se amanhã chegam todos de uma vez, você vai ver que o meu número perto dos 20 mil não vai representar absolutamente nada. Então, quanto mais demorar esse delay, o meu número sempre vai ser o maior, é óbvio. Isso faz sentido. Agora, vamos raciocinar aqui, Datena. Uma questão lógica. Eu tenho 500 mil de beneficiários, mas quantas pessoas que não fazem parte do meu plano, acima de 60 e 80 anos, existem na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil? Então, o que acontece? Só os meus pacientes são ruins? No Brasil inteiro não existe, todos os velhos são saudáveis, desculpa a expressão. Então, assim, é um negócio que eu acho que o Brasil não estava preparado para fazer essas informações chegarem, e você, partindo da premissa errada, você toma decisões erradas, e é o que está acontecendo. O senhor acha também, pelo que eu estou entendendo, que o governo, ao invés de lhe fiscalizar, não que não deva fiscalizar, todo mundo deve ser fiscalizado, sim, deveria usar os seus casos de cura como base, talvez, para um protocolo futuro aí do sistema público de saúde no combate ao coronavírus? É isso que eu entendi? Datena, eu vou te falar uma coisa. Nós não fomos procurados em nenhum momento pelos órgãos municipais, estaduais e nem federais. Sendo que os governos externos, eu não posso falar porque a gente lida com a inteligência desses governos, estão nos procurando pelos protocolos e ouvir o que a gente tem que falar. No Brasil, ninguém... O senhor está sendo procurado, então? O senhor está sendo procurado, sim, então, Sim, e nós não estamos sendo procurados por qualquer um, pelas inteligências dos países, porque isso virou um problema de outra dimensão. Mas nunca no Brasil, e eu sempre falei, as portas estão abertas, venham ver. Agora vem fazer fiscalização, que eu concordo com você. Mas 3 fiscalizações em 15 dias faz sentido? Vamos perder tempo com isso? Eu não estou entendendo. Então, assim, os outros governos são mais inteligentes do que o nosso? Não acredito que seja. Talvez haja uma desinformação e as pessoas não nos chamaram para nos escutar. Porque os nossos médicos... Geralmente se fiscaliza muito pouco, mas 3 fiscalizações em tão pouco tempo é estranho, realmente. Realmente é estranho. Sim, você tem muitos hospitais aí para fiscalizar, né? Porque só em cima da Prevent Senior jogar toda essa bomba em cima da Prevent Senior, se a inteligência de outros países estão nos procurando, não faz sentido. Primeiro vamos conversar, então, se tem alguma coisa errada, a gente ajusta. Mas não é dessa forma que está sendo feita. Não, e se fosse tão errado assim, eu estou partindo do princípio que se fosse tão errado assim, inteligência de países que devem ser grandes potências lhe procurarem, não é à toa, não? É porque tem informação de inteligência, é informação de inteligência. Significa nós estamos numa guerra mundial contra o vírus, mas em que cada nação quer achar a arma melhor. É como se fosse uma guerra nuclear, que o cara quisesse a melhor bomba atômica contra um inimigo comum. Entendeu como é que é o negócio? E se inteligências de outros países estão te procurando, é porque o seu sistema tem dado certo em boa parte dos casos. Fernando, faltou alguma coisa ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Boa sorte à sua mãe, espero que ela se recupere e fiquei muito feliz com esse grau de cura que tem dentro do seu hospital. Muito obrigado pela entrevista, viu, Fernando? Obrigado, Datena. Eu peço desculpas novamente não ter te atendido no começo da crise, Fique mas tranquilo. Eu estou à disposição. O hospital está aberto, aqui a empresa está aberta, a Prevent Senior é extremamente transparente em todos os seus processos, 23 anos de companhia. O bem comum é o mais importante. Para ajudar, a gente ajuda. O bem comum é o mais importante. Entrevista fica em segundo plano.